De antemão, já agradeço a presença de todos e a disponibilidade também da banca por ter aceitado fazer parte. Bom dia a todos. Eu me chamo Alana Pombo, sou médica veterinária formada pela UFRA. Atualmente eu sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Produção Animal da Amazônia, programa pertencente à Universidade Federal Rural da Amazônia. O meu orientador é o professor Dr. Frederico Zanan. Meu co-orientador é o professor Dr. Pedro Maior. E o título do meu trabalho é Desenvolvimento ósseo gestacional de cutia na base proctofuliginosa por meio da ultrassonografia. Bem, essa apresentação está basicamente dividida em duas partes. Primeiro eu vou fazer uma contextualização, depois eu vou falar um pouco sobre os objetivos, e na segunda parte eu vou falar sobre o artigo em si, que é denominado Fetal Bone Development in Black Agouti Determined Using Ultrasonography. Está dividido em introdução, materiais e métodos, resultados e discussão. Dando início aqui à contextualização, falando um pouco sobre a classificação taxonômica, a Dasyprocta fuliginosa foi primeiro descrita por Wagler em 1832. Ela pertence ao reino Animalia, Filocordata, classe Mammalia, ordem Rodentia e família Dassyproctidae. Falando um pouco sobre os aspectos gerais do gênero Dasyprocta, existem 3 espécies que pertencem a esse gênero. Elas têm distribuição principalmente aqui na América, em parte da América do Sul do México. A gente encontra também espécies na América Central e principalmente na América do Sul. São animais que habitam áreas de florestas e têm preferência por construir suas tocas próximos a rios ou lagos. Apesar da maior parte das espécies estar classificada como um pouco preocupante, assim como a Dasyprocta fuliginosa, que é objeto do meu trabalho, está classificada como um pouco preocupante, algumas espécies que já têm a sua mudança nessa classificação, como a Dasyprocta mexicana, que vive aqui no México, e ela, de acordo com a lista da IUCN, ela está classificada como CR, que é criticamente em risco. Acredita-se que esse risco, a espécie, está muito atrelado à fragmentação de hábitat e à caça intensiva desses animais. Então, os zoológicos e criadores, eles têm papel fundamental na preservação dessas espécies. Falando um pouco sobre a Dasyprocta fuliginosa especificamente, ela é considerada, dentre as espécies, a que tem o maior porte, pode alcançar até 76 centímetros de comprimento, pode pesar de 3,5 a 6 quilos e tem uma longevidade em cativeiro de 18 anos. São animais que têm hábitos diurnos e normalmente têm sua atividade mais concentrada na parte da manhã. Elas fazem isso como uma forma de evitar a competição por recursos com espécies que têm hábitos semelhantes a elas, como, por exemplo, a paca. No entanto, em áreas que elas são intensivamente predadas, elas podem ter uma mudança nesse hábito, tornando-se noturnas. A vocalização nessas espécies está muito atrelada à defesa de território e também à defesa de recursos alimentares. Quanto à alimentação, elas são consideradas animais frugívoros, no entanto, elas se alimentam de alimentos que estão disponíveis na natureza, sejam eles frutos, sementes, tubérculos, e em cativeiro elas têm uma alimentação bem variada. E também em cativeiro tem relatos de que elas consomem proteína animal, como por exemplo o ovo. Elas têm um hábito de enterrar sementes como forma de ter um estoque de alimento em épocas de escassez. Devido a esse hábito, que grande parte desses estoques elas esquecem onde elas enterram essas sementes, elas são consideradas ótimos dispersores de sementes de algumas espécies arborícolas, como o jatobá, a fruta dourada e a brejaúva. São animais alvos da caça, tanto por povos tradicionais, que eles caçam esses animais para obter a carne como fonte de proteína alternativa, como também são alvo da caça ilegal.
A carne desses animais é considerada altamente nutritiva e com baixo teor de gordura, então é extremamente saudável. A comercialização, infelizmente, desses animais, né, como ele tem um alto valor agregado, essa carne, isso acaba que por incentivar a intensa caça desses animais. Em algumas localidades, a pressão de caça está ocasionando um declínio dessas populações, o que pode apresentar um risco para essas espécies. Quanto aos aspectos reprodutivos, assim como a paca e a capivara, que esses três animais são considerados roedores estricognatos, eles têm um útero duplo bem característico. Possuem 2 cornos uterinos de aspecto retilíneo independentes, 2 cérvices independentes, vagina é considerada um órgão tubular de paredes finas com dobras longitudinais e a vulva está localizada entre o orifício uretral e o ânus. Aqui na imagem a gente pode ver uma comparação, né, do aparelho reprodutor dessas 3 espécies. Quanto aos aspectos reprodutivos também, o colo uterino ele possui paredes musculares espessas e firmes, não possui vestíbulo vaginal e o trato genital e urinário é independente. Aqui a gente pode observar uma visão mais geral do aparelho reprodutor desses animais e aqui dando mais enfoque a essa porção das cérvices independentes. São animais que podem alcançar a puberdade com 9 meses, né? Especificamente a Desprocta punctata. Possuem ciclo estral de 34,2 dias e essa fase do ciclo pode ser detectada por meio da abertura dos lábios vulvares, presença da secreção mucosa. Algumas espécies possuem uma membrana de oclusão vaginal, então nessa fase a gente consegue observar a abertura dessa membrana. E outra forma também de identificar e fazer todo a determinação da ciclicidade é por meio da citologia esfoliativa vaginal associada à ultrassonografia. Sendo assim, a gente entende o quanto é importante conhecer a morfofisiologia desses animais, né, já que todo esse conhecimento é base para a gente poder aplicar as técnicas de reprodução assistida. São animais que se reproduzem ao longo do ano todo e possuem período gestacional que varia de 104 a 120 dias, variando de uma espécie para outra. O intervalo entre partos é de 115 a 190 dias, podem ter de 1 até 4 filhotes, mas a média por gestação é de 2 filhotes, e a média anual de gestação é de 3,4 filhotes por fêmea. Elas possuem placenta discoidal decídua e hemocoreal, possuem uma subplacenta bem característica, e quando ocorre a gestação, ela ocorre nos cornos uterinos. Quanto ao desenvolvimento da morfologia dos fetos, a gente vê aqui na imagem toda a cronologia aqui do feto, desde o surgimento aqui dele, que era embrião e virou feto, até já o feto a termo, que é pronto para nascer, né? Que ele já possui todos os pelos, abertura parcial dos olhos. E aqui na imagem do trabalho de maio de 2021, a gente vê essa subplacenta característica. Quanto à função do sistema esquelético, sabe-se que o sistema esquelético ele é de extrema importância, pois ele tem como função promover a proteção dos órgãos vitais, como, por exemplo, o cérebro, e é considerado um depósito de minerais essenciais, como cálcio e fósforo. Os ossos, juntamente com os músculos e com os tendões, por exemplo, eles formam um sistema músculo-esquelético que ele vai promover a movimentação e o suporte do corpo. Quanto à osteogênese, que é a formação dos ossos durante o desenvolvimento embrionário, a gente tem que há 3 tipos de células que estão envolvidas nesse processo, que são os somitos, responsável pela formação do esqueleto axial, a placa mesodérmica lateral, responsável pela formação do esqueleto appendicular, e a crista neural cranial, responsável pela formação dos arcos branquiais, ossos craniofaciais e a cartilagem.
Há ainda dois processos de ossificação, que no caso é a ossificação intramembranosa e endocondral. Na ossificação intramembranosa, a gente vai ter a formação dos ossos chatos, como os ossos do crânio e da clavícula, e na endocondral a gente vai ter a formação dos ossos da coluna, das vértebras, das costelas e da pelve de alguns membros. Aqui a gente tem uma imagem da ossificação endocondral, um esquema. A gente tem na ossificação intramembranosa que vai ter conversão direta das células mesenquimais em tecido ósseo. Então, as células mesenquimais sofrem um processo de diferenciação e se transformam em osteoblastos. Os osteoblastos eles passam a secretar osteoides em grande quantidade e esses osteoides têm a capacidade de se ligar ao cálcio, tornando essa matriz calcificada. Parte desses osteoides calcificados, né, tem alguns osteoblastos que ficam aprisionados nessa matriz calcificada dos osteoides. Aí a formação de todo o osso, que depois vai ter a formação e radiação das espículas, vai fundir as espículas vizinhas uma com a outra e vai formar os ossos. Já na ossificação endocondral, a gente vai ter, é necessário ter um modelo cartilaginoso para que depois essa cartilagem seja substituída por osso. Nesse modelo, a gente vai ter a cartilagem, vai formar um centro primário de ossificação, ele vai passar por um processo de hipertrofia e calcificação, que vai promover a penetração das veias, né? Isso tudo vai promover o aparecimento dos condroplastos, dos osteoblastos, que vai fazer com que seja convertido, né, degradado essa matriz calcificada e vai formar uma camada de osso primário. Após o estabelecimento de toda essa camada, vai agora acontecer a calcificação das epífises. Quanto à esqueletogênese, né, ela já foi muito bem descrita num trabalho realizado por Favaron, em que ele faz todo o delineamento desse processo de esqueletogênese no punaré. E ele fala que o processo de esqueletogênese é um processo de migração, adesão, proliferação e crescimento celular. Nesse artigo, eles buscaram descrever de forma bem detalhada o desenvolvimento do esqueleto nesses animais. Tudo isso tem todas essas informações, dão base para os estudos relacionados às análises filogenéticas e ecomorfológicas. Aqui na imagem proveniente do artigo, a gente consegue observar que eles usaram a técnica do raio-x para melhor visualizar as estruturas ósseas. Quanto aos objetivos, o objetivo geral é descrever o desenvolvimento ósseo intrauterino da cutia por meio da ultrassonografia. Os específicos foram identificar os primeiros sinais de ossificação nos esqueletos axial e apendicular, avaliar as tendências de crescimento intrauterino e estabelecer as medidas ósseas como parâmetros para a determinação da idade gestacional. Agora, dando início à segunda parte, que é o artigo. Esse artigo será submetido ao periódico Journal of Anatomy. Ele possui fator de impacto de 2,6, tem qualis A2. Então, todo o artigo encontra-se formatado nas normas desse periódico. Falando agora sobre materiais e métodos, os locais de coleta foram 2. O primeiro local de coleta foi na Nova Esperança, que fica localizado ali próximo ao rio Yavarimirim, localizado no nordeste da Amazônia peruana. É uma área de florestas de terras altas e lá habita uma comunidade indígena de 307 habitantes. Já a segunda localidade fica na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Amanã, localizada na Amazônia Central, tem uma população de 4.000 habitantes, dividida em 23 comunidades, né, e em alguns assentamentos isolados. Quanto à coleta e processo de amostras, o material todo foi coletado entre os anos de 2000 e 2016.
foi feita uma parceria entre os pesquisadores e as comunidades locais, em que essas comunidades foram instruídas a fazer a correta extração, né, retirada dos órgãos abdominais e pélvicos. Então, essas comunidades elas já praticavam a caça normal desses animais, justamente para a obtenção dessa carne como forma de proteína alternativa, como eu havia falado lá no início. Esse material ele já seria normalmente descartado. Então, essa parceria buscou justamente fazer o reaproveitamento desse material para que ele não fosse descartado e sim fosse aproveitado para fins científicos. Aí aqui a gente tem a retirada dos órgãos e também eles foram instruídos a fazer a correta armazenagem desse material, que no caso foi armazenado em formaldeído a 4%. Esse estudo foi aprovado tanto pelo ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, como pela Comissão de Ética no Uso de Animais, da UPRA, e também pela Direção-Geral de Fauna e Flora do Peru. Todo o material foi exportado por meio da licença de exportação CITES Ibama. Falando agora sobre a coleta e processamento, também foram analisados 33 conceptos, dentre eles 4 embriões e 29 fetos de cutia desse proctophiliginosa. A gente fez a mensuração do TDL, que é toda essa porção aqui, e medimos na fita métrica. Já o CRL, que é o comprimento cranial caudal, foi utilizado o paquímetro. E a massa corporal desses animais foi obtida através da balança de precisão. Quanto aos exames ultrassonográficos, eles foram realizados no equipamento ESAOT, modelo MyLab 30 Gold VET. Utilizamos o transdutor eletrônico linear e multifrequencial de 10 a 18 MHz em modo B. Os embriões os fetos foram submersos em água, de modo que o transdutor pudesse ficar em contato com o tecido e com o osso que a gente queria avaliar. Foram feitas as mensurações nas medidas ósseas do esqueleto axial e dos membros torácicos e pélvicos, e todas as medições foram realizadas em triplicata e foi-se tirado uma média desses valores. Aqui a gente tem um vídeo. Esse vídeo mostra a metodologia no trabalho de Silva. A metodologia foi bem semelhante ao meu, né? Eu fiz uma metodologia bem semelhante a ela, e a gente buscou, de fato, detectar e medir as porções mineralizadas e não mineralizadas dos ossos. Aí, no caso, esse trabalho foi feito em PACA. A gente fazia a identificação prévia dos fetos em cada exame que a gente realizava. Aqui a gente pode ver o feto imerso em água, a esqueleto axial, o crânio. A gente fazia esse corte. Fazemos a mensuração do occipito frontal, biparietal e circunferência total do crânio. Aqui das vértebras cervical, torácica, lombar e sacral e coxígea, a gente não fazia a medição de fato. A gente tentava identificar se ela havia ou não, já havia ou não mineralização. Ou mesmo para as costelas. No caso, a gente tentava identificar a mineralização ou não dessas porções. Quanto à esqueleta appendicular, a clavícula, a gente tentava identificar no mesmo plano a porção esquerda e direita e fazia o comprimento total. E a largura também. A escápula, comprimento total, comprimento da diáfise e largura. Para a maioria dos ossos longos, a gente fazia a mesma mensuração. No caso, o comprimento total é de uma epífise a outra, da diáfise é a porção mais central do osso e a largura de cada osso. O mesmo foi feito no rádio e UNA.
Agora, o carpo, metacarpo e falange, a gente realizava a identificação dos núcleos secundários de ossificação, fazia essa mensuração da largura e comprimento, ilho e isquia, também comprimento total, largura, que somente largura e comprimento. O fêmur, comprimento total, largura e comprimento da diáfise. Na patela, na cutia, nós não conseguimos identificar, e os ossos, alguns ossos do carpo também. Tibia e fíbula, mesmo, comprimento total, comprimento da diáfise e largura. Tarso, metatarso, falange, fazer a identificação dos núcleos secundários e a gente fazer mensuração, largura e comprimento. Centros de ossificação, largura e comprimento. Quanto à análise dos dados, a idade, para a gente obter a idade gestacional, utilizamos a fórmula de Huggett-Ridas, raiz cúbica de W igual a A vezes T menos 0, em que W é o peso médio dos fetos de uma ninhada, o A corresponde à velocidade de crescimento fetal específico para cada espécie, o T corresponde à idade fetal e o T0 corresponde ao intercepto no eixo do tempo, que no caso a gente considerou 20% da idade gestacional. A relação, né, entre idade gestacional e TDL, massa corporal, a gente realizou as regressões lineares e como nome, né, que eu sempre vou me referir à idade gestacional como IG, que foi medida em dias, e o período gestacional em GP, que foi medido em porcentagem. Para análise dos dados, utilizamos dois softwares, que no caso foi estatística, para realizar as regressões logísticas. Nesse software, a gente conseguia estimar a probabilidade de ocorrência de ossificação nas estruturas que a gente estudou em relação ao TDL. Já no Curve Expert, a gente conseguia fazer as regressões múltiplas e o software conseguia modelar as reações entre o TDL e as medidas dos ossos que a gente estava estudando. O software definia qual era a melhor função que se ajustava a cada medida óssea. Como eu disse, foram analisados 33 conceitos. Tivemos como média do TDL de todos os fetos, tivemos o valor de 14,62 e a média da massa corporal de todos os fetos foi de 105,10. Para calcular a idade gestacional, consideramos 34 dias e o peso, né, dos animais que foi considerado foi 274,5, que foi obtido através da média dos pesos de machos e fêmeas ao nascer. O TDL, a idade gestacional e o TDL tiveram uma relação linear altamente positiva. Aqui a gente pode ver que grande parte dos fetos analisados estiveram dentro desse intervalo de confiança. Quanto ao esqueleto axial, o crânio, vértebras e costela, no caso, foram observados em animais com TDL 8,2. Então, esses animais já possuíam 100% de probabilidade de ter mineralização nesses ossos. Ou mesmo para alguns membros torácicos, pélvicos e da pelve, que também foram observados em animais com TDL 8,2 e já tinham 100% de probabilidade de possuir mineralização nesses ossos. Já o pubis e metacarpo e metatarso foram primeiramente observados em animais com TDL 9. Falanges e calcâneo foram observados em animais com TDL de 13,2, já ele próximo, passando um pouco da metade da gestação. O talos foi observado ali já no segundo a terceiro terço da gestação. Os ossos da fileira do tarso também já foram observados já mais para o final da gestação.
e não conseguimos observar a patela e os ossos do carpo. Quanto ao esqueleto apendicular, quanto às curvas de regressão no crescimento dos ossos do esqueleto apendicular em relação ao TDL, todos os ossos tiveram crescimento significativo. Observou-se que a mineralização da diáfise da tíbia e da ulna ocorreu mais precocemente, como a gente pode observar aqui no gráfico. O fêmur e a tíbia apresentaram maior crescimento com relação à largura da diáfise, como a gente pode ver aqui também no gráfico. Fêmur e tíbia. E os membros pélvicos tiveram maior crescimento quando comparados aos membros torácicos, que a gente pode ter maior crescimento, observar no gráfico, maior crescimento dessa porção. Quanto aos centros secundários de ossificação, porções como o centro secundário de ossificação da epífise distal do rádio e epífise distal da tíbia, por exemplo, foram observados primeiramente em animais com TDL de 13,2. Centros secundários de ossificação da epífise distal do húmero, por exemplo, e da cabeça do fêmur foram observados em animais com TDL primeiramente observados em animais com TDL de 15,4. Já algumas porções, como o centro secundário do tubérculo maior do húmero e da epífise distal do metatarso, foram observados em animais com TDL de 17,2, quase próximo ao final da gestação. E aqui, o centro secundário da epífise distal e proximal da ulna e ossos da fileira do tarso foram observados em animais já próximos à fase final da gestação. O mesmo para os centros secundários da epífise proximal da falange média e da epífise distal da fíbula, por exemplo, foram primeiramente observados em animais com TDL de 21,5, bem próximo ali ao final da gestação. Quanto às relações alométricas, a tíbia e o húmero tiveram maior comprimento da diáfise no início da gestação. E a tíbia, considerando todos os ossos, ela foi considerado o osso mais longo no final da gestação. Os ossos longos do estilópode, que é o húmero e fêmur, e do zeugópode, que é o rádio, ulna, tíbia e fíbula, tiveram maior relação largura comprimento no início da gestação e tiveram declínio dessa relação no final da gestação. O crescimento dos ossos longos não foi homogêneo, sendo que a gente observou que os ossos que tiveram maior relação alométrica foram húmero e rádio, e a menor relação alométrica foi o rádio e tíbia, tá? Considerando todos os ossos durante toda a gestação. Mas o que isso quer dizer? Por exemplo, com a relação húmero e rádio, nós temos que o húmero cresceu mais com relação ao rádio. Já na relação rádio-tíbia, a tíbia, no caso, teve maior crescimento com relação ao rádio. Bem, quanto às medidas ósseas e o TDL, as medidas do crânio apresentaram uma forte associação com o TDL. O diâmetro occipitofrontal e o perímetro encefálico apresentam o maior coeficiente de determinação. Observou-se também uma forte associação do comprimento da diáfise mineralizada dos ossos longos com o TDL e uma forte também associação do comprimento da diáfise mineralizada do rádio ulna tíbia e fíbula com o TDL. O que isso quer dizer? Que as fórmulas geradas, elas de fato têm uma aplicabilidade. Então, qualquer osso que você puder utilizar, ou, por exemplo, se eu não tenho acesso ao diâmetro occipitofrontal, mas você consegue mensurar a diáfise mineralizada do rádio, por exemplo. Então, você vai conseguir obter a idade gestacional desses animais com relação ao TDL. Aqui a gente tem os gráficos gerados que mostram justamente essa relação entre o comprimento total dorsal, que é o TDL, e as medidas do crânio desses conceitos. E a gente observa aqui que a grande maioria dos animais, ele ficou dentro do intervalo
de confiança, e a maioria também, alguns ficaram dentro do intervalo de previsão, né, que é essa faixa mais escura. Por fim, a discussão, né, observamos que essa fase de desenvolvimento embriológico fetal é uma fase extremamente sensível e que qualquer variação, seja ela química ou biológica, pode influenciar de modo a causar alterações no metabolismo e desenvolvimento desses neonatos. Então, o monitoramento dessa fase é extremamente importante, pois ela permite a gente identificar possíveis teratogenias e permite também a gente intervir de forma positiva para permitir que esse animal, né, continue na gestação e venha a nascer. Essas informações também, monitorar essa fase, nos dá indícios também da gente melhor compreender os hábitos de cada animal. Durante essa discussão, foi feita uma análise de descrição comparativa com os ratos de laboratório e algumas espécies de roedores. Bem, os fetos mostraram sinais de mineralização em todos os centros primários de ossificação e na maioria dos centros secundários de ossificação, e já alguns estudos na literatura que fazem, de fato, o delineamento desse desenvolvimento fetal no gênero Dasyprocta, como esse trabalho, em que ele faz justamente a delimitação do aparecimento dos primeiros órgãos, também faz a delimitação das características morfológicas externas, como a gente pode ver aqui na imagem B, que fetos maduros já, no caso, considerados a termo, que estão prestes a nascer, já possuíam todas a pelagem, já possuíam os coxins palmares, e esse trabalho foi feito em Oliveira Tchau. No entanto, nesse trabalho, não deu tanto enfoque em relação ao desenvolvimento ósseo em si. Já há estudos comparativos, né, com relação a isso em diferentes espécies, e em alguns trabalhos, como o trabalho feito por Silva em Paca e em Coxia feito por Souza, utiliza-se também o mesmo método que eu utilizei, que no caso foi a ultrassonografia, justamente para monitorar o desenvolvimento fetal. No caso, nesse trabalho que foi feito por Souza, em que ele utilizou ultrassonografia para fazer o delineamento do todo o desenvolvimento na cutia, ele consegue identificar as primeiras veias uterinas, a dilatação do saco uterino, e, por exemplo, na imagem QF, ele já consegue observar, com 45 dias de vida, os primeiros sinais de calcificação no crânio e na mandíbula. Tem daí uma relação com o meu trabalho, né, com relação à porção óssea. No entanto, nesse trabalho também não teve muito enfoque na porção óssea. Já no trabalho de Silva, que foi uma metodologia, que usa uma metodologia bem semelhante à feita no trabalho de Silva, e que ela usa justamente a ultrassonografia e faz todo o delineamento do desenvolvimento ósseo durante a gestação, só que no caso foi realizado em Paca. A esqueletogênese já foi um processo bem descrito, como eu disse lá no início, em Punaré. Ele faz todo esse processo de delineamento do processo de ossificação, utilizou de técnicas de coloração histológica para fazer toda a identificação do processo de ossificação endocondral, utilizou da técnica de raio-x para melhor visualizar. E diferentemente do meu, né, que eu foquei mais na porção óssea, ele fez de forma mais completa, né? Ele fez não só a determinação da esqueletogênese como um todo, mas também fez a caracterização de algumas características morfológicas externas, no caso do Punaré. Quanto à mineralização do esqueleto axial, ela ocorreu ali na metade da gestação. Falando especificamente da mineralização do crânio, obtivemos resultados muito parecidos com os encontrados em Punaré. No entanto, no trabalho de Silva, ela identificou que a mineralização do crânio, por exemplo, ocorreu de maneira bem mais precoce. Já nesses 3 animais aqui, silvestres,
eles possuíam uma mineralização bem mais rápida quando comparado ao rato de laboratório, por exemplo. Com 45 dias de gestação, que é mais ou menos um período bem próximo ao aparecimento do crânio, no trabalho de Souza, ela identificou em outra espécie de cutia, que no caso é da Sproctophilis que com 45 dias de gestação, esses animais já possuem mineralização do crânio. E com 50 dias de gestação, que foi o mesmo período em que eu observei a mineralização do crânio no meu, esses animais já apresentavam estômago, pulmão e fígado. Quanto às vértebras e costelas, obtivemos resultados bem próximos encontrados em placa, e novamente esses animais mostram-se bem precoces com relação ao rato de laboratório, por exemplo. Na Dasyproctophreninolopha, observou-se que com 55 dias de gestação, também já observava as vértebras. Quanto à diápse de alguns ossos longos e porções da pelve, tivemos resultados bem próximos ao do Pumaré e também da paca, e novamente esses animais demonstram-se bem mais precoces com relação ao rato de laboratório. O pubis surgiu de maneira mais precoce na cutia com relação à paca, e a mesma coisa o metacarpo e o metatarso, ele surgiu bem antes na cutia, comparado com a paca, por exemplo, que surgiu já no terço final da gestação. Bem, como a gente observou, né, o esqueleto apendicular, ele apresentou-se bem desenvolvido nesses animais. Uma das justificativas para esse bom desenvolvimento dessa porção é que os animais, né, esses animais, eles precisam que essa porção esteja, todo o sistema esquelético esteja bem desenvolvido, para que esse animal tenha uma independência motora, no caso, né, de deslocamento, visto que são presas, então eles precisam ter todo o seu aparelho músculo-esquelético bem desenvolvido para correr, ou até mesmo para acompanhar a mãe e em áreas ali próximo à toca, em busca de alimento, por exemplo. A mineralização dos ossos da falange e dos centros de ossificação, que a gente observou também ali, que foi no segundo terço, mais ou menos, da gestação, mais ou menos ali na metade. Toda essa mineralização mais precoce tem como justificativa, né, que esses animais eles têm um certo hábito de escavar, justamente não só para procurar alimentos, mas também está muito relacionado àquele hábito que eles têm de enterrar sementes para criar um estoque para épocas de escassez. E também, né, são animais que têm o hábito de forragear, né, em busca de alimento. Então, eles precisam ter essas porções bem desenvolvidas para que esses filhotes, de fato, consigam procurar alimento para sobreviver. Quanto aos centros secundários de ossificação, no caso do centro da epífise distal do fêmur, ele possui resultado bem próximo ao da paca, no entanto, a paca apresentou mineralização mais precoce com relação a essa porção. E do centro da epífise proximal da tíbia, teve resultados bem próximos ao da paca. Com 70 dias de gestação, a Dasyproctophreninolopha ela já apresentava a maioria dos órgãos, já apresentava também mineralização na pelve, já apresentava o pulmão, fígado. Bem, a mineralização da maioria dos órgãos dos centros secundários de ossificação observados no período pré-natal podem estar relacionados aos cuidados maternos nas primeiras 2 semanas, né? A gente viu que alguns não apareceram de fato, né? Estavam começando a sua mineralização já ali no final da gestação. Isso pode ter relação com os cuidados maternos desses animais durante as 2 primeiras semanas. Então, dessas 2 primeiras semanas, o feto vai ter, o neonato, né, vai ter capacidade aí de ter o seu melhor desenvolvimento dessa estrutura do sistema esquelético. E a gente já observa também que já nas 2 primeiras semanas já é introduzido alimentos sólidos na dieta desses animais. E, como eu disse, são animais que costumam forragear. Os filhotes em si, eles são extremamente curiosos. Então,
em momentos em que a fêmea deixa o filhote na toca, e essa fêmea vai em busca de alimento, esses filhotes que ficam na toca, eles têm um costume, né, exploratório, de explorar ali em áreas próximas às tocas. E isso demonstra, né, essa intensa precoceidade desses animais. Agora, por fim, as considerações finais, observamos que, de fato, o sistema esquelético desses animais é bem desenvolvido, o que justifica a independência locomotora desses neonatos. Todos esses dados permitem a gente compreender a cronologia do crescimento do esqueleto axial e apenticular desses fetos e dos neonatos. Eu friso a importância desse material que foi utilizado, que no caso seria descartado, né? Ele já seria naturalmente descartado pelos caçadores. Então, esse intercâmbio entre comunidade científica e essas comunidades locais permitiu para que esse animal fosse utilizado para fins científicos. Esses dados também servem como modelo comparativo entre as espécies precociais e altriciais, e eles ajudam também, né, a auxiliar no controle e acompanhamento gestacional. Tudo isso nos ajuda a compreender melhor os hábitos e história de vida desses animais. São as referências, meu cronograma. Muito obrigada pela atenção de todos e perguntas. Pronto. Muito bem, Alana. Parabéns. Foi 41 minutos, tá? A apresentação. Foi, ó. Quanto? 41. Ah, perfeito. Então, pessoal, vamos agora dar seguimento aí à arguição da Alana com a doutora Paloma Aracaque, do Zoológico de São Paulo. Então, Paloma, fica à vontade para arguir a candidata, né, no exame de qualificação, e depois a gente segue com o professor Leandro e, finalmente, com a professora Ana Rita, tá bom? Obrigado, fica à vontade, Paloma. Obrigada, Fred. Bom dia a todos, bom dia, Alana. Bom dia. Eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês hoje para dar algumas sugestões. Obrigada, Alana, obrigada, Fred, professor Frederico. A Alana, eu conheço um pouquinho da história dela, né, Alana? Passou com a gente aqui umas 2, 3 semanas, ano passado, e aí as coisas não saíram do jeito que a gente queria, né? Mas agora a gente já está aqui no final desse mestrado, praticamente, né? Porque você vai defender já ano que vem, né? No começo do ano que vem? Isso. Quando que você defende? Pretendo. É porque, de fato, a gente quer melhorar mais o artigo, né? Para logo submeter ele. Então, a gente espera, né, que até a minha defesa o artigo já esteja submetido. Acredito que lá para fevereiro do ano que vem. Tá ótimo. E eu fiquei muito impressionada com o seu trabalho, Alana, parabéns para você, para o Fred, para o professor Pedro também, né? Porque quando eu li, esse trabalho ele não tem um nível de TCC, né? Ele realmente tem um nível de mestrado. Porque foram muitos dados que você conseguiu, você analisou 33 fetos, né, um material muito rico. Imagino que também, para vocês conseguirem esses 33 fetos, quantos outros animais fêmeas adultas vocês não conseguiram, né, machos, fêmeas e tal, o N é muito grande, e como você mesma falou na sua apresentação, né, usar esse material que seria descartado e fazer essa ponte, né, entre a comunidade lá, entre a sociedade e entre a comunidade científica para se aproveitar desse material é muito interessante, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que você poderia colocar também no seu trabalho, né? Eu acho que não ficou... No artigo, né? Dá uma ênfase nessa importância. Eu acho que é legal porque é um material muito rico e olha o tanto de informação que você conseguiu extrair só trabalhando com os fetos, né? Os fetos e os embriões. Imagina todo o quanto de ainda mais animais silvestres, né? Que a gente não tem descrição de morfologia, né, da anatomia, descrição de distâncias, às vezes, de órgãos, pensando né, como a gente comentou com o professor Fred, pensando no macho, por exemplo, qual que é a distância ali da próstata para o reto do animal, quanto que a gente, né, poderia colocar ali a probe, e aí são tantas
tantas informações que a gente não tem, que a gente pode aproveitar, então é legal você colocar essa importância no seu trabalho também. Tá. Mas eu achei o trabalho muito bem escrito, ele já está basicamente pronto, né? Eu acho que você já pode... eu acho que vocês não defenderam ainda porque vocês querem submeter o artigo primeiro, não é isso? Uhum. Porque para mim ele já está pronto, né? Ele já está... uma ou outra ali, apesar de não ser da área, né, Alana, tanto da parte de anatomia quanto da parte de ultrassom também, que eu não entendo, eu tentei colocar aqui, eu vou te mandar depois o arquivo, mas eu coloquei algumas sugestões para tentar ajudar você a melhorar o trabalho, né, tanto até a dissertação, com que você vai deixar na faculdade, quanto o artigo também, tá? Então, eu vou fazer aqui alguns comentários, e aí você pode... a gente vai conversando, pode ser? Uhum. Então tá. Começando aqui pelo título, Alana, que você colocou desenvolvimento ósseo gestacional de cutia por meio da ultrassonografia, né? Eu acho que o português aqui não ficou muito legal, porque o desenvolvimento ósseo não vai ser por meio da ultrassonografia. Então, acho que você podia colocar análise do desenvolvimento ósseo ou avaliação do desenvolvimento ósseo por meio da ultrassonografia, porque você está fazendo uma avaliação mesmo, né? Uma análise desse desenvolvimento usando a ultrassonografia como uma técnica. Então, acho que seria legal você colocar alguma palavrinha aí no começo. No caso, análise ou avaliação do desenvolvimento, né? Porque o desenvolvimento ósseo aqui, ele não vai se dar por meio da ultrassonografia, e sim essa análise que você está fazendo. Então, acho que fica mais legal no texto aí. Tudo que eu falar aqui, Alana, depois você discute com o Fred. Verdade, não, mas é verdade mesmo, Paloma. Com certeza você está certíssimo aí. Você, realmente, a gente vendo agora, né, a avaliação por meio da ultrassonografia, não foi o desenvolvimento, fica parecendo do jeito que está aí, fica parecendo que o desenvolvimento ósseo foi feito pela ultrassonografia. Mas, na verdade, não foi, né? Tá certo, Por isso que é bom a gente ver pessoas que não viram o trabalho, né? Porque para a gente vai passando aí... de tanto que a gente lê e olha, fica ali, acaba que nem repara, né? Exato. Até mesmo o artigo anterior saiu mais ou menos com esse mesmo título. Acho que agora a gente pode mudar mesmo. Vendo o que você falou, eu me toquei agora, né? Mas perfeito. Tá, e aí eu vi aqui que você coloca muitas figuras, né, Alana? Até você colocou como material suplementar para o artigo. Na metodologia? Não, aqui, estou continuando aqui na página 6, por exemplo, que aí tem 18 figuras no trabalho. Estou indo aqui pela ordem, tá? Sim. Algumas figuras eu acho que você poderia... Depois, lá no final, a gente fala das figuras. Vamos continuar aqui. No seu resumo, aqui na página 9, eu achei que você escreve muito bem, Alana, tanto na parte de português quanto na parte de inglês. Parabéns, o texto está muito bem escrito. Coloquei alguns comentáriozinhos que depois você vai ver, mas nada muito, não tem muita coisa, não. Só aqui no resumo, que quando você fala a fórmula da idade fetal foi fortemente associada ao comprimento dorsal total. Eu achei que ficou um pouco... Porque todos os outros você coloca ali os valores do comprimento, né? Do comprimento dorsal total, e aqui você não colocou o valor, porque você deve ter feito uma correlação, né? Da idade com o comprimento. Então, acho que você poderia colocar o valor que você encontrou aqui, já no resumo. Tá, ok. No resumo do artigo, no caso, né? No resumo da dissertação, porque aqui a gente ainda está na dissertação, né? Tá, tudo bem. É porque como eu não estou vendo aqui a dissertação aí... Tá, mas aí depois... eu vou tentar aqui ver pelo celular. Eu vou falando as páginas, e aí depois você assiste o vídeo de novo, né, que o Fred está gravando, e aí você vai ver. Aqui, quando você fala da contextualização, você primeiro falou você fala do gênero, né, da ziprócta. E eu senti um pouco de falta, porque às vezes, na contextualização ou no próprio artigo, você fala muito do gênero, e a espécie em si, eu fiquei meio perdida, sabe? Será que isso é da cutia dessa espécie que a Alana trabalhou, ou será que isso é geral? Então, talvez pensar um pouquinho no texto, de colocar... você pode colocar um pouco na introdução, né, do gênero, mas depois, quando você for colocar as características que são interessantes para o seu trabalho, de colocar talvez só o que você encontrou na sua espécie. Eu achei que ficou um pouco meio, falando do geral, mas da espécie em si ficou um pouquinho... Eu fiquei meio perdida.
Ok. Tá? Outra coisa que eu vi na sua apresentação também, que quando você fala do autor, você fala, por exemplo, Pereira fez, ela fez esse trabalho e achou isso. Mas na verdade não foi ela, né? Porque tá lá et al, então são os colaboradores. Então, só uma dica para sua apresentação também, depois na defesa e outras apresentações futuras, é você falar: Pereira e os colaboradores fizeram essa análise e acharam tal e tal coisa. Tá? Porque a pessoa, se a pessoa fez com. Ela não fez sozinha, né? Fez com uma equipe. Então, aí é legal você colocar tanto no texto, também achei alguns lugares que você colocou só no singular, e aí eu até mudei para você pôr no plural, tá? Mas isso é só uma diquinha aqui para você. Uma outra coisa que eu vi aqui, que você aproveitou o Atlas, né, que vocês acabaram de traduzir, que acabou de sair. E eu achei muito legal, você colocou, né, da cutia, paca e capivara, e aí você colocou lá as fotos do Atlas. Só para deixar aqui registrado, eu não consegui, eu fiquei curiosa, porque ele fala que tem um ovário, um útero duplo, né? Aí eu fui atrás para ver, não consegui baixar no site o Atlas. Porque acho que estava com problema o site. Ah, Mas é? a gente pode te passar depois. Alana, Paloma, a gente encontrou uns errinhos ainda depois de publicada, aí resolveu tirar, entendeu? Ah, entendi. Para poder não ficar propagando. Era errinhos bem. Que a gente reviu 500 mil vezes esse Atlas e ainda vai ter erro, com certeza. Mas como eram alguns errinhos bem complicados, assim, de grafia mesmo, né? Aí a gente, não, vamos tirar, porque por enquanto a gente está corrigindo, a Giciane já fez a correção e a gente vai colocar no site novamente, entendeu? Entendi. Ah, tá. Então tá, depois aí vocês me passam quando ficar prontinho para eu baixar também. E aí eu achei interessante essa questão do útero duplo, né, Alana? Só que você fala que são os estricognatos, os roedores, né, paca, cutia e capivara que apresentam esse tipo de útero. Os demais roedores não apresentam? Você sabe? Porque eu fiquei com dúvida nisso, porque eu achei uma característica bem interessante. E outra... Pelo que eu entendi, são esses estricognatos especificamente. E aí geralmente eles têm 2 filhotes, né, que você colocou no seu texto por gestação. Isso. Então a ovulação seria ovulações múltiplas, vindo de cada um dos ovários direito e esquerdo, tem a ovulação múltipla, e aí um filhote seria gerado em cada um dos úteros que são divididos, é isso? Eu acho legal você colocar essa informação, né, procurar na literatura desse tipo de ovulação, e colocar isso ali quando você fala que são 2 filhotes e tal. Sendo que cada gestação... Porque é uma coisa muito característica, muito única, né, desses animais. Comparando com outros mamíferos. Sobre a ovulação, né? Da ovulação múltipla, aqui você não falou nada da ovulação. Falou lá, né, do tempo do estro, do ciclo ovariano e tal. Lá o professor Leandro falou que os coelhos também têm. Então, talvez colocar, comparando com os demais mamíferos, vendo os roedores, não sei, alguma coisa nesse sentido. Tá? Continuando aqui, quando você fala lá na página 14, que as fêmeas alcançam a puberdade a partir dos 9 meses, o ciclo estral pode durar 34 dias, né, seria o ciclo ovariano, né, sendo possível detectar por meio da observação de sinais externos, como a abertura dos lábios, presença da secreção, como se fosse isso você vai detectar o quê? O texto ficou um pouco confuso. Seria a fase periovulatória, que é a fase receptiva da fêmea, ou seria... Isso, é essa fase. Isso, periovulatória. Periovulatória, né? Porque para diferenciar de menstruação, sabe? Porque às vezes em primatas, por exemplo, que a gente tem lá as fêmeas que menstruam, principalmente do Velho Mundo, que tem lá a secreção e tal. Aqui, pelo que eu entendi, não é isso, é a fase de aceitação do macho e de cópula, né? O momento periovulatório. Acho que é legal você colocar no texto. Tá. Página 14. Isso, na página 14. Aí tá na página 15, essa parte que gera em média 2,1 filhotes por gestação, que eu acho que seria legal você colocar das ovulações múltiplas, se isso realmente aconteceu, que eu acredito que aconteça. Nessa mesma página, quando você fala do tipo de placentação,
como ainda a gente está aqui na parte da dissertação, eu acho legal você colocar umas coisinhas mais explicadas, sabe? Tipo, no tipo da placenta, tipo discoidal, decídua e hemocorial. Então, acho legal você colocar um parêntese e colocar uma frasezinha bem curta explicando o que é cada uma dessas coisas. Tá. Né? Tipo, hemocorial, o sangue da mãe vai entrar em contato com o feto, a parede do útero, ela vai ser parcialmente destruída, né, durante a gestação. Colocar essas características só para deixar um pouquinho, para relembrar o leitor, tá? Ok, perfeito. Eu vi que você colocou no texto que que a espécie de cutia que você trabalhou é criticamente pouco preocupante, de acordo com a IUCN, né? E Uhum. na sua apresentação você falou que ela é criticamente ameaçada. Você estava falando da sua? Não, eu estava falando da Ciprópita mexicana. É outra espécie? Isso, mas a minha é considerada pouco preocupante. Ah, tá. Não é porque eu fiquei em dúvida. Não, é só para dar um exemplo, que já existem algumas espécies que já Que estão já estão, em risco, né? já estão ameaçadas, então, e é importante fazer esse estudo também com as não ameaçadas, né? Isso. Tá. Aí agora que na parte da dissertação, eu sei que é só uma contextualização, né, que é um pouco diferente da UFRA, com o que eu estou acostumada, né, com o que eu vejo em outras universidades, mas eu acho legal, como é uma dissertação, às vezes quando você lê o artigo, e o artigo não tem tantos detalhes, às vezes a gente até busca a dissertação para ver algum detalhe a mais, né, alguma coisinha. Então, você colocou umas fotos na sua apresentação, de você fazendo o ultrassom, né? Ou você, ou até não sei se foi o trabalho do Tiago, que tem lá o transdutor O do vídeo, né? feto. Tem o vídeo e tem as fotos. Ah, sim. Aqui? Talvez. Não, isso, essa também. Ou Tem o vídeo, no caso, né? você não fez o vídeo da sua. Não, não. Esse vídeo ele fez porque ele quer publicar numa revista com Esse, vídeo ou porque. esse vídeo é do trabalho da Gessiane, que foi feito com paca. Então, eles fizeram toda a metodologia. Agora, eu não tenho certeza se eles fizeram com o do Ti também. Com quem? Mas, Quem vai fazer é você. A defesa. pra mim, agora eu tenho que fazer, então. Então, da cutia. Você tem as fotos, não tem? Dele, de vocês fazendo ultrassom, dos planos. Eu tenho todas as fotos de ultrassom. Agora, fotos minhas mesmo de eu fazendo, não tenho nenhuma. Não, do ultrassom você fala da imagem de ultrassom. Isso. Mas e de você fazendo, por exemplo, da posição do transdutor, com a cutia embaixo da água, você não tem essas fotos? Não. Porque seria interessante colocar na Ela dissertação. vai fazer, Paloma. Já tinha pensado nisso também, que ela tinha que fazer Verdade. isso, porque a gente publicou esse vídeo junto com o artigo, sabe? Sim. Mas como o dela já era, assim, a metodologia era a mesma e ainda não tinha sido feita ainda, aí a gente aproveitou o que já estava para dar uma ideia na apresentação, mas na defesa, provavelmente ela já vai estar com esse vídeo pronto. Provavelmente vai ter que estar, né? Para submeter o artigo também, entendeu? E o artigo já vai com vídeo também, né? Vai com vídeo como material suplementar. Muito legal. O mesmo da Jéssica, né? Talvez nem seja necessário, porque é exatamente a mesma coisa que tem no da paca, mas eu acho que fica legal também a gente mandar, né? Sim, é legal, é outra espécie também, né? Então, eu acho legal para colocar também na parte da dissertação. Tá, Lana? Uma perguntinha, Lana. Você falou que a esqueletogênese está bem descrita no punaré, que é aquele outro roedorzinho, né? Isso. E lá eles fizeram com raio-x. Por que é que você não fez com raio-x e fez com ultrassom? Porque no ultrassom a gente conseguia, por ser animais que estavam formalizados, né? A gente conseguia manipular melhor e também conseguia ver melhores estruturas. E a gente tinha, né, acesso ao raio-x, que é uma técnica mais, digamos, aprimorada, né? Ultrassom, né? Isso. E seria também mostrar a aplicabilidade dela em vivo também, né? Mostrar que, de fato, pode ser aplicada em vivo. A mesma técnica. Mas, por exemplo, para a gente ver a ossificação ali, a mineralização que você fez ao longo da gestação, né?
Uhum. Isso você pegou e fez direto no feto. Uma dúvida bem de leigo, tá, Alana? Se eu quiser, por exemplo, pegar a fêmea gestante e fazer lá o ultrassom, seria possível eu ver, conseguir ver com essa qualidade os fetinhos lá dentro da barriga da mãe e ver essa mineralização, e para ver o tempo de gestação ou não? Talvez não com essa qualidade que a gente teve acesso, né? Porque a gente tinha acesso ao feto em si, somente ao feto, né? Uhum, E quando ele está durante mesmo a gestação, quando está, enfim, a fêmea vive e tudo, tem todos os pontos fisiológicos e tal que podem atrapalhar um pouco. Por uhum, isso que a gente tentou fazer o cálculo de todos os ossos, por exemplo. Porque se você não consegue, por exemplo, mensurar o diâmetro do crânio, você pode tentar ali ver outro osso que você consiga visualizar melhor num animal vivo, por exemplo. uhum. Então tem todas as opções assim de ossos Porque que aí você você já fez pode. tipo, mais um trabalho descritivo mesmo, né, para você já colocar quanto que seria em um determinado período gestacional o comprimento Isso. do osso, a mineralização, se vai ter ali, né? Uhum. Essa foi a ideia. Mas você acha Isso. que poderia aplicar isso também para a gente fazer com uma fêmea gestante? Acredito que sim. Porque aí também seria legal colocar isso no texto, né? Se for uma aplicação que você acha viável, talvez citar isso no texto. E você não pensou em fazer histologia Não. desses ossos em Não. formação ali no feto, não, né? No caso, citar a aplicabilidade na contextualização, né? Aí agora passando para o artigo, Alana, os objetivos achei que tá legal. Eu só colocaria uma sugestão aqui no título do artigo para colocar Fetal Bone Development Determined by Ultrasound, se você achar viável, né? Uma sugestão. Tirar esse using e colocar by ultrasound. Aqui logo no abstract do seu artigo, na página 24, você colocar aqui, ó, comparando com as outras espécies, os neonatos de agouti têm um sistema esquelético bem desenvolvido no nascimento. Aí você está querendo comparar com o quê? Com outros mamíferos, com outros roedores. Eu acho legal você colocar aqui. Qual é a página? Desculpa. Quando você coloca assim, comparando com as outras espécies, os agoutis, black agouti, os neonatos, têm um bom desenvolvimento do sistema esquelético no nascimento. Sim, comparando os precociais com outreciais, no caso. Tá. Que ele é considerado animal precocial, né? Em Uhum. relação aos outreciais. Ah, tá. 24, né? Isso. Ah, tá aqui. Ah, tá. Na sua parte lá, voltando um pouquinho na contextualização, eu achei que você colocou pouca coisa sobre a ultrassonografia. Eu não sei Sim. se você tem limite de espaço, né, de páginas, mas talvez colocar alguma coisa também sobre o exame de ultrassom para fazer essa análise dos fetos, né? Sim. Sobre as suas figuras, Alana, eu achei que, por exemplo, na figura 1, eu achei ela muito pequena aqui na página 29. Talvez, quando você for mandar o artigo para publicação, você pegar o original e fazer um pouco maior, tipo, metade da página, sabe? Aqui tá bem, sei lá, um terço da página, aumentar um pouquinho essa figura e quando você for montar, pegar os originais e fazer uma outra figura para deixar um pouco maior. Com todas essas daqui da parte da ultrassonografia. Achei que ficou um pouquinho pequeno na hora de ler, eu até aumentei aqui o zoom, sabe? Uhum. Além de 100%, principalmente aquela figura 3 tem bastante detalhe. E aí, aquela lá também dos metacarpos, que aí a gente quer ver o detalhezinho, achei que ficou um pouco pequena. Então você pode, Sim. a figura 2 pegar os originais e talvez aumentar um pouquinho. Mudar mais a disposição das imagens e aumentar elas, né? Isso, para Tá. quando você for submeter uma imagem um pouquinho maior. Ok.
Com relação às figuras, o professor até tinha comentado que a gente tem que melhorar bastante a disposição delas, principalmente desses gráficos aqui, de material suplementar, que a gente tem que deixar ele mais visível, né? Que eles ficaram um pouco visíveis. Isso que eu ia comentar também. A gente não consegue ver as fórmulas que estão porque está muito pequenininho, né? Tem muitos. Tem uma figura lá que, sei lá, que tem vai até o Q, né? A, B, C, D, E, F, G, vai que vai. E aí ficou muito pequeno, a gente não consegue ver o valor do R, não consegue ver a fórmula que está lá, a equação, né? Então é legal você talvez tirar alguma ou dividir, porque aí também vai ficar muita coisa, né? Não sei se você vai querer mandar com material suplementar, todas elas, mas talvez dar uma olhadinha nisso, porque ficou muito pequeno e não adianta a gente mandar também todos os gráficos se a gente não conseguir tirar a informação deles também, né? Ok. Uma outra sugestão de você colocar, não sei se talvez no artigo, que aí vai ficar muita figura, ou na sua dissertação, você falou na apresentação, acho que ficou mais claro quando você compara, sabe, as espécies cutia, paca são 3 espécies, né, que já fizeram trabalhos. E aí você vai comparar, por exemplo, do húmero, em uma espécie foi em tantos por cento da gestação, na outra espécie, em outros tantos por cento. Talvez colocar um quadrinho comparando, porque o leitor já bate o olho, fica mais fácil de visualizar do que no texto. Aí você pode até retirar do texto os resultados e falar, olha, comparando as 3 espécies, os resultados estão na tabela tal. Eu acho que fica mais fácil de... Eu já tinha pensado nisso, que eu acho que fica mais didático colocar num quadro comparativo, né? Isso, eu acho a visualização fica mais fácil, né? Do que a gente ficar lendo no texto. Porque aí no texto a gente tem que ficar voltando e tal. No quadro fica mais visível de cara. Outra coisa, talvez, também, que seria legal você pensar de colocar num quadro, de colocar os resultados que você obteve com a sua espécie. Então, ao longo da gestação, a ossificação, qual foram os ossos que foram mais precoces do que os outros, comparando, sabe? Então, sei lá, 30% de gestação foi esse aqui que a gente já achou que já estava, nos 40 esse, já no finalzinho, os últimos que foram formados foram esses outros, para a gente ficar mais claro de visualizar isso também. Tá. Aí com os seus achados, né? Não comparando com as outras espécies. No caso, nos resultados, né? Isso, nos resultados. Uma coisa que eu fiquei na dúvida foi com relação à sua fórmula. Para ver aqui, peraí que eu vou achar onde que tá. Só um minutinho. Você não tá aí, né, com a dissertação aberta? Aqui, ó, raiz cúbica de W é igual a T menos TO. Aí você fala, W é o peso fetal, A é o crescimento constante específico do feto, é isso? É o crescimento específico para cada espécie. Então, de onde você tira esse valor? Eu achei que... A gente faz, no caso... Deixa eu tentar explicar, né? Porque é muito mais que complicado. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, a gente pega o peso médio da ninhada, né? A gente substitui aqui. A gente pega o peso, a idade fetal, né? Que no caso é 104, menos o 20% da idade gestacional, que dá 20,70. Não, 20,8, né? Aí, a partir dessa substituição, a gente consegue achar o A. Aí que gera essa fórmula. Ah, tá. Entendi. Não sei se dá para entender. Não, deu para entender, sim. Ah, então tá bom. Você viu que o peso, a média dos seus animais é menor do que a média da literatura aqui que você usou, né? De 274,5. Mas... Pode falar. Por que é que você não coloca o peso que você achou
nessa fórmula e colocou esse da literatura, entendeu? Porque eu achei que a diferença, eu não sei se estatisticamente deu uma diferença muito grande, mas visualmente deu, né? Os seus animais eram animais menores, o que você achou ali no peso 105,10, e o da literatura é 274,5, é isso, né? Isso, E aí na sua fórmula você colocou o da literatura, não foi? isso. Por que você não colocou o que você achou nos seus animais? Pois é, isso é até uma questão que eu me questionei também, que a gente discutiu, na verdade, por que a gente não colocou. Uhum. Mas a gente preferiu utilizar mesmo da literatura, porque abrange mais espécies, né, no caso. Mais E é espécies de... de Dasyprocta, do Isso, gênero. isso, do gênero. Mas talvez seria interessante, não sei se para mudar, mas agora que já, né, que você vai ter um tempinho, tenta fazer com Esse esse valor que você, comparativo, né? porque aí você vai falar da população ali que você estudou, né, dos animais do seu N, dos 33 fetos que você analisou, que pode ter diferença. O Paloma, é o seguinte, porque o que a gente pode também fazer isso, sabe? Pode fazer com os fetos. Só que esses fetos, eles não são, a gente não sabe exatamente a idade deles, né? Então eles devem estar a termo porque foram fetos caçados. Então é uma estimativa só do peso, né? Do peso deles. A gente pode já fizemos isso com outras espécies também. Mas é apenas uma estimativa da idade fetal, não é? Ela vai ter erro mesmo, sabe? Vai ter erro que pode ser considerado, pode até nem ser considerado, mas com os fetos, pode-se pegar os últimos fetos, fazer uma média, né? E usar também para calcular. Aqueles lá talvez da pelagem, né? Que já está Exato, todo. mas para isso a gente tinha que ter exatamente as características fetais desenvolvidas, né, estabelecidas e tal, que isso era uma outra parte de um trabalho que estava sendo desenvolvido por uma outra aluna de mestrado. Né? Mas aí, em função da pandemia, ela não pôde concluir tudo. Se a gente já tivesse isso, a gente já ia fazer com esses dados assim, né? Como a gente não tinha, a gente tinha que pegar a média e a gente achou era na mesma espécie, né? Era das Dasyprocta fuliginosa, né? Esse peso, na verdade, foi um grande problema durante para formar a fórmula, porque estava dando erro com o peso que a gente estava usando, que era bem menor. Então, estava dando animais, por exemplo, estavam já um pouquinho próximos de nascer, mas estava dando tipo, uma porcentagem de período gestacional de 110%. Eu considerando como se já tivesse nascido já. Estava dando uns dados muito discrepantes, sabe? Entendi. Tá bom, não, tá jóia. Então. O que a gente achou foi de neonatos, de recém-nascidos na mesma espécie, entendeu? Dasyprocta fuliginosa. Então, como eram neonatos e a fórmula ela realmente ela quer saber a idade, o peso ao nascer, mais, né? Significa que eles são a termos mesmo, né? Então assim, é mais aproximado, entendeu? Sim. Do que os nossos, que a gente não sabe se eles iam nascer dali a 5 dias, dali a 6 dias, 10 dias, entendeu? Entendi, Fred. Não, beleza, então. Alana, outra coisa, aqui, né, esses valores aqui da tabela 1, que você colocou todas essas equações, né, com os ossos e tal. Aqui, né? Isso, página 35, eu acho que tem uma outra também, depois lá pra frente. Sim. Me explica um pouquinho, o que é isso aqui? O que você quer mostrar com essa tabela? É justamente as fórmulas que podem ser utilizadas, né, para se obter a idade gestacional. E é isso, você acha que é interessante colocar no artigo? Sim, porque os trabalhos anteriores, que foram feitos mais ou menos com a mesma metodologia, só que em animais diferentes, também foram colocados essas tabelas. Ah, tá. Dentro do artigo, não como material suplementar? Não lembro se foi como material suplementar. Não, foi dentro do artigo mesmo. Foi? Dentro do artigo, isso. Tá, não, é só porque eu achei que ficou muita figura. Eu não sei se a revista que você vai mandar, né, se eles têm um limite. Eu acho importante você colocar aqui, porque vai ser a dissertação, mas depois dá uma olhadinha nisso, né? Nas figuras, a quantidade que você vai pôr. Outra coisa que é uma pergunta de curiosidade. Você falou que você não achou a patela nos fetos, né? Isso.
Mas eles, até nos mais, na gestação mais avançada, você não achou em nenhum. Não, a gente não conseguiu achar. Nos adultos tem. Sim. A gente estava até questionando isso, eu estava conversando sobre isso ontem, professor. Porque eu achei, gente, no adulto tem, e aí não achou em nenhum dos 33. O que será que acontece? A gente ficou se questionando se poderia ver com que os animais estavam informal, né? Então pode ter tido uma retração de tecido, que pode ter dificultado a visualização. Ou de fato essa porção só começa a se mineralizar depois que o feto nasce, né? Porque em outra espécie também, que no caso foi no trabalho do Tiago, eu não lembro se foi com o catitu, ele também não achou. Nos fetos. É. Talvez você possa citar ele, né? Mesmo sendo uma outra espécie, falando, nessa espécie também não foram achados, parará, e colocar também no trabalho que o adulto possui, porque que possui sim, mas não foi achado, e talvez colocar essas hipóteses suas, sabe? Coloca que na outra espécie também não achou, e que talvez por conta do material estar informal, parará, ou então isso vai acontecer essa mineralização após o nascimento. E aí você coloca mais estudos, né? A gente precisa estudar mais sobre isso, porque eu achei muito, muito curioso, né? Sim. E se você falou aí também que o Thiago também já achou isso em outra espécie, seria legal colocar. E a última coisa é sobre essas imagens mesmo aqui, da figura 10 até a 18, né? De você dar uma selecionada e ver o que vai fazer, se vai dividir, qual que você vai selecionar aí, porque eu acho que não tem como tirar também, né? Porque cada uma fala de uma parte, aí fica complicado. Bom, Alana, é isso. Depois te mando para você e para o Fred os meus comentários aqui que eu fiz no arquivo, mas parabéns, eu achei que está ótimo o trabalho, gostei muito, nível de mestrado mesmo, já estava pronto para publicar praticamente. E é um trabalho muito legal, como eu falei para você, né, que pega esses dados que a gente não tem de animal selvagem, que vai ser útil depois também para a gente usar para outras espécies, né? E é isso, parabéns e bora defender logo esse mestrado aí para a gente partir para o doutorado, né, não, Fred? Exatamente. Obrigada, Paloma. Obrigado, Paloma. Ótimo, viu? Boas considerações, porque aí, como eu disse, né, quando outra pessoa lê que não mais ninguém não tinha lido, né, nunca tinha lido, pela primeira vez vai ler, aí encontra um monte de coisa, né? E é sempre assim, né? A gente tem sempre muita dificuldade, porque é importante que todo mundo leia para poder corrigir da melhor forma possível. Já aconteceu no início desse trabalho, a gente já detectou erros assim que tinham sido já com artigo publicado, né? Inclusive foi feita uma correção depois da publicação, né? Então você, mas a gente fica mexendo, a gente vai mexendo aqui até é o muito último momento. detalhe, né? Muita informação, aí acaba tendo isso. É o que eu te falei, a Alana já tinha esses dados, ela iniciou no mestrado, no TCC, né? Mas foram só dados preliminares, né? Não foi a coisa pronta como está aí. Então, ela já melhorou bastante do TCC, né? Agora ainda falta melhorar muito, ainda não dá para enviar para publicação, né? Porque tem esses detalhes. E quanto mais gente lê, vê, melhor, porque vê mais detalhes. Ainda vai ter aí o pessoal que está lendo também, né? Mandei para os outros autores. Então, com certeza, alguém vai achar mais erros aí, a gente vai melhorar. Mas até fevereiro esse negócio tem que estar submetido, né? Pelo menos, tá bom? Vai dar tempo, né, Alana? Acho que vai, tranquilo. Espero que sim. Tem que apertar o ritmo aí para agora finalizar esses detalhes das imagens, das figuras. Como você disse, eu tinha falado para ela ontem, não faz sentido nenhum enviar uma figura dessa aí, a figura 10, né? Ninguém lê nada, né? Então não tem sentido nenhum fazer isso. E os revisores vão rejeitar, né? Isso é o que a gente fez no trabalho do Tiago, que foi a última, ainda está em tramitação, né? É justamente dividir aí pela metade, né? Tem até o S aí nessa figura 10, né? Então faz duas figuras, mesmo que seja muito
muito mais figura, mas é suplementar, pode ir como suplementar, entendeu? Quem quiser ver, vê, mas não adianta mandar desse jeito, né? Que não dá para ler nada. Mesmo que você der um zoom aqui, desfoca tudo, você não consegue ler. Tem que acreditar no que está aí, né? Só dá para ter uma ideia da dispersão dos animais aí, no gráfico. Mas é isso, obrigado, viu? Muito obrigado. Agora vamos passar para o professor Leandro, para ele fazer as considerações e, em seguida, a professora Ana Rita. Olá, bom dia, gente, tudo bem? Olá. Oi, Alana, obrigado pelo convite, obrigado, Fred, pelo convite para participar da banca. Já tenho o convite aí prévio do professor e da Alana de participar das análises do artigo, e acho que também é muito interessante para a gente essa participação na banca, porque a gente também observa coisas, né, análise, correções que vêm de pessoas que não estão observando o artigo há algum tempo. Isso, de certa forma, para os trabalhos que estão sendo desenvolvidos aí nessa linha, acabam sendo ainda mais importantes porque realmente a gente já observou alguns trabalhos, né, com essa linha tem sido produzida, e também a gente fica um pouco acostumado com a leitura desse conceito aí que está sendo feito. Então, é bem legal essa discussão ampla para a gente tentar melhorar realmente o que precisa melhorar. Por outro lado, eu acho que o trabalho, de certa forma, está um caminho um pouco mais aberto, trilhado aí, em função justamente desses outros trabalhos que já foram feitos. Então, tem muita coisa que já foi pensada aí no da Alana, pelo que eu percebo, baseado nos acertos que foram feitos com os trabalhos anteriores, certo? Então, acredito, né, que a minha análise, de certa forma, vai ser uma análise um pouco mais curta, né, com menos considerações do que eu já fiz, por exemplo, o trabalho da Gessiane, trabalho do Tiago, trabalhos anteriores que eu já participei. Eu vou me ater realmente àquilo que ainda acredito não ter sido falado pela professora, a doutora Paloma, para a gente tentar conversar um pouco realmente sobre o trabalho e entender o que vocês estão esperando mostrar aí que a gente ainda não está mostrando nesse trabalho. Em relação à dissertação em si, eu acho que precisa melhorar um pouquinho a parte de revisão. Não é que ela não esteja bem escrita, como a Paloma falou, ela é bem escrita, tem uma boa leitura, só que eu acredito que possa ser um pouco mais ampla, né? Você fala sobre alguns hábitos, né, da espécie. Eu não sei se eu acredito que dê para melhorar um pouquinho, aprofundar um pouco mais essa parte dos hábitos, né, para o comportamento do grupo de uma forma geral, né, do gênero de uma forma geral, para ajudar, porque isso aí vai ser muito importante na ajuda da tua discussão. Eu acho que isso é um ponto importante, né, você conseguir, nessa parte da revisão, ter somente, ou não somente, mas principalmente tópicos que abordem aquilo que você vai conseguir utilizar na discussão depois para explicar os seus resultados. E eu acho, nesse caso, a questão dos hábitos muito importante, porque você está tentando justamente justificar os achados, né, que você tem de formação gestacional desse feto com o que ele vai precisar assim que ele nascer, né, com a característica precocial dele com os hábitos que ele assume assim que nasce. Okay. Então, acho que isso pode estar um pouquinho mais aprofundado. Eu deixo no texto algumas sugestões onde pode aprofundar, mas não preciso discutir aqui contigo todas, só vou deixar mais por alto essa sugestão e vou mandar para depois as correções pelo texto. Outra coisa interessante também é discutir um pouquinho a parte de imagem. Eu acho que você traz, por exemplo, lá na discussão
o trabalho que utilizou o raio-x. Então, já que existe um trabalho que utiliza raio-x, então, nessa parte de revisão, também falar um pouquinho mais sobre as técnicas que existem, principalmente, né, voltadas para esse grupo de animais que você está estudando. Se existe, ou esse trabalho especificamente, por exemplo, se for só ele, mas se houverem outros utilizando a imagem para fazer esse tipo de avaliação, acrescente aí também, para dar justamente o subsídio que você vai precisar para depois utilizar isso na discussão. Você já utilizou, né, na verdade, na discussão, então ponha na revisão, eu acho interessante. Ok. E talvez discutir um pouquinho mais também nessa revisão esses conceitos, né? Porque é como a gente fala, já vem sendo falado pelos outros trabalhos que foram produzidos aí pelo grupo, o que é altricial, o que é precocial, né? Então, de repente, discutir um pouquinho mais, fazer um tópico a respeito disso, porque cada dissertação vai ser uma dissertação, né? Então, já que você está falando muito sobre esses conceitos de ser um animal altricial ou precocial, eu acho que vale a pena ter na sua revisão também esse conceito mais básico, porque aí você deixa a dissertação completinha para quem for ler o seu trabalho, né? É claro que a pessoa pode, a partir das suas revisões aí, da sua revisão bibliográfica, procurar alguns trabalhos para fazer basear, né, o seu aprofundamento, mas acho que é interessante que você faça esse aprofundamento já. Uhum. Tá? Então seria basicamente isso para a revisão. Na verdade, uma última coisa. Nessa pegada aí do que eu estou falando, eu não vejo muito sentido em você procurar um tópico específico para falar sobre a anatomia reprodutiva. Utilizar os dados do Atlas, por exemplo, que são muito bons, as imagens, mas você não usa isso depois. Não tem uma utilidade para o seu trabalho saber como é a conformação do útero, dar tanta ênfase para essas imagens de conformação de útero. Pode introduzir essa informação no tópico anterior sobre características reprodutivas, que você já fala, mas sem dar tanta ênfase, porque não existe essa análise depois, né, no resultado. Então eu substituiria essa informação. Acho que ela não, nesse momento aqui, saber como é o útero, qual a característica e mostrar fotos do Atlas, eu não vejo muito contribuição para o seu artigo. Tá? Mesmo que fale sobre a parte de gestação, você não está buscando informações sobre o aparato reprodutivo. Você está falando sobre sobre o feto, né, embrião. Não fala nem sobre os anexos, nada. Então, não se usa isso depois, né? E cai no conceito que eu falei, de utilizar o que você tem na revisão para discutir depois. Tá? Okay. Uma sugestão também. Bom, sobre o seu trabalho, de uma forma geral, eu acredito que essa parte de metodologia, a construção do método que você está analisando, já está, como eu falei, muito bem definido, né, pelos trabalhos anteriores, foram publicados já. Claro que sempre tem coisa para corrigir, né, como o professor Fred falou, mas eu não tenho, assim, grandes sugestões, apenas correções mínimas sobre a sua metodologia e o material utilizado, porque isso eu acredito já estar mais consolidado, mais pronto aqui dentro dos trabalhos que são produzidos. Então, são correções mais textuais do que propriamente de metodologia. Okay. Então, eu vou partir aqui direto para a sua análise dos resultados, e aí também acredito que muita coisa que a gente tem dados diferentes, porém utilizando a mesma linha de raciocínio, né, que tem para os demais trabalhos. E a minha observação, na verdade, para a gente discutir um pouquinho aqui sobre os seus achados, estão relacionados à questão também que foi levantada pela professora sobre os ossos do carpo e da patela não terem sido vistos. Vocês chegaram a ter acesso, de repente, a algum animal
Adulto ou vivo mesmo, para fazer esse ultrassom? Não. Tentar identificar esses ossos, como é a característica deles, né? Não, a gente não teve acesso a nenhum animal vivo. Eu acho que seria uma coisa interessante para vocês tentarem, na verdade, caracterizar essa imagem e ver se conseguiria. Porque diante da experiência que o grupo já tem em localizar essas informações, eu acho estranho realmente não conseguir localizar. Realmente parece que não estavam desenvolvidos nesses animais. Isso é uma informação importante para o trabalho, né? Determinante, na verdade, dizer, olha, não é que a gente não viu, é que realmente não tinha. Então, esse limite aí, vocês acham que tem segurança para afirmar de que não tem a formação do osso até o nascimento, até o tamanho dos fetos que vocês estudaram? Ou fica a dúvida ainda? Pois é, como eu disse para a Paloma, tem a questão que a gente ficou se questionando, né, a respeito dos animais terem ficado muito tempo no formal e tudo, e se isso causou ou não algum tipo de retração no tecido, ou até mesmo a conformação do membro, e como ele fica formalizado, então talvez isso tenha dificultado, ou se de fato ele só vai aparecer depois. Aí de fato uma questão assim, que gera dúvida. Pois é, mas aí eu refuto essa tua possibilidade com os outros trabalhos. Os outros trabalhos não tinham o mesmo tempo de conservação de formal? Sim. E não era visto também? Sim. Então, isso aí pode ser algo que explique, que possa servir de explicação, de repente, para vocês dizerem, não, olha, nesses animais, de repente, pelo que foi também observado pela doutora Paloma, dos animais teriam um peso muito menor, né, do que os outros animais que foram avaliados, peso ao nascer, pode ser que tenha alguma correlação com esses ossos que têm um tamanho um pouco menor. Mas a minha pergunta, na verdade, é no sentido da segurança de vocês saberem que os ossos não foram vistos porque realmente não estavam ali. Se eles não estavam ali por causa do formal ou porque não tinham sido formados ainda, não mineralizados ainda, tudo bem, mas não estavam com certeza. Ou vocês podem não ter encontrado eles? A gente refez várias vezes e de fato a gente não encontrou, até nos mais desenvolvidos, né? No caso, os fetos a termo. A gente de fato não conseguiu visualizar, né? Entendi. Então, talvez isso seja interessante de ser um pouco mais enfático na discussão, dizer que esses animais chegaram até a termo, ali próximo a termo, né? Sem, de fato, formar patela e ossos do carpo na ultrassonografia. Acho que vocês podem se arriscar a falar isso e, de repente, justificar isso nessa conformação aí no peso, porque o formal, se os outros animais tiveram visualização, por que o de vocês não teriam, né? Eu acho estranho. Sim. O tamanho é menor e com isso sofre mais com a ação do formal. Não sei, acho que comparativamente outros ossos também poderiam sofrer. Então poderia enfatizar um pouquinho mais. E aí, lógico, vocês vão ter sempre que correlacionar isso com a parte que vocês estão se propondo a correlacionar, que é a parte da precocialidade do animal, né? Se isso faz alguma falta, né? Se isso gera alguma dependência maior durante aquelas 2 semanas que vocês comentam, né? Se a patela, os ossos do carpo não estarem bem desenvolvidos, isso acontece, gera algum tipo de prejuízo, algum tipo de dependência diferente, também acho que isso pode ser abordado. De uma forma geral, essa não detecção desses ossos, eu acho que tem que ser mais bem abordada, mais bem discutida por vocês. Tem que dar um destaque um pouco maior, porque é algo diferente que aconteceu nesse caso, né? Diferente dos outros trabalhos. Os outros trabalhos eles conseguiram ver.
e o teu não consegue ver, então já é uma coisa diferente a ser abordada e de repente discutido essa dependência aí, certo? Uma sugestão. A outra sugestão é com relação à parte da citação sobre os órgãos abdominais, né, e órgãos torácicos também, né? Você fala sobre a aparição de pulmão, fígado, essas estruturas de uma forma geral, mas não é algo que você analisou, assim, né, que você se propôs a fazer no material e método. Então, eu fico assim um pouco perdido com essa informação de já são visualizados. Ok, mas qual é o significado disso também? Tantos dias. E inclusive, durante o texto, você tem bem próximo duas aparições sobre duas citações desses órgãos. E eu acho que já está até na discussão isso. Você fala... página... Aqui para mim aparece na página 43... que é os 50 dias de gestação, na verdade, há 45 dias, né? Não, 50 dias. O mesmo estudo de Souza, né? 2012, observa a presença do estômago, pulmões e fígado. Faz essa comparação aqui. Só que essa informação... Deixa eu até reler ela aqui. Pode ser descartada? Eu só fiz eu achei ela... na verdade, quis fazer uma correlação, por exemplo, que na espécie, né? Na espécie não, né? No gênero, porém em outra espécie, mais ou menos nesse mesmo período, a gente já conseguiu, a gente não, né? O autor conseguiu visualizar esses órgãos. Eu quis fazer essa relação. Mas se você acha que não precisa ter, eu posso tirar. Eu não vejo isso como o teu... Tá em resultado? Eu não lembro agora se está em resultado essa observação. Não, tá na discussão. Pois é, e tu traz ele na discussão aqui como um resultado. Então, o mínimo tá no lugar errado. Eu acho que talvez se tu quiseres falar lá em cima... E assim, se trouxer na discussão, eu acho que tu precisa se contextualizar com a parte óssea, que é o teu objetivo. Então, por exemplo, esses animais com a gente sabe que a organogênese vai acontecer, obviamente, nos fetos, vai dar para a gente observar, isso é normal em mamífero, observar ali os órgãos. Mas se tu tá fazendo uma análise óssea, de repente correlaciona essa parte óssea com essa formação dos órgãos. Olha, esses animais já apresentam uma boa mineralização, por exemplo, do gradil costal, das costelas, porque eles já têm uma boa já apresentam ali uma necessidade de uma proteção maior desses órgãos da cavidade, principalmente esses três órgãos, né, que ficam dentro do gradil costal, fígado, pulmão e estômago. E depois tu citas na própria discussão de novo o mesmo autor, né, com 70 dias de gestação, a paca já apresentava estômago, pulmão, fígado, aí já na página para mim que está como 44. A espinha, vértebra, rim, pelve, aí já coloca outros órgãos. Mas também só na discussão, não te propõe a fazer isso lá na metodologia e depois apresentar esses resultados aqui com algum tipo de informação mais descritiva, né? Eu não sei se cabe, nesse caso, para esse artigo, talvez não caiba, mas então eu tiraria. Acho que não vejo, a não ser que você queira entrar nessa discussão de essa formação dessas estruturas das vértebras, protege a espinha, a parte das costelas protege os órgãos vitais, e assim isso gera uma discussão também sobre a característica precocial. Senão fica muito solto aqui. Ok. E nessa mesma página 44, você também fala na discussão sobre o papel, né, da mineralização das falanges, relacionada com a parte do forrageamento, de escavarem, né, para enterrar sementes, comida, esse tipo de coisa. Mas você não cita a parte
do carpo, né? Tipo, o carpo não está mineralizado, não está bem formado. Será que isso, por outro lado, não prejudica essa capacidade, né, de forrageamento? Qual é o comportamento que o animal apresenta no hábito dele, de fato, logo ao nascer? Ele é dependente dessa função, de fato? Ou quanto tempo depois ele precisa dessa função? A partir de que idade, de fato, ele começa a forragear, entendeu? Para tentar trazer essa, mais uma vez, de repente, chamar um pouco mais atenção para essa característica que não foi visível no trabalho, nesse teu trabalho. Ok. Da formação do carpo, que seria também algo muito importante para que ele tivesse essa capacidade de desenvolvimento do membro torácico aí. E executasse essas funções, né? Então, de uma forma geral, essa discussão do animal ser precocial, eu acho que ela ainda está um pouco falha, né, diante dos teus resultados. Eu acho que lá no final tu faz uma conclusão sobre essa capacidade, essa característica, né, precocial e autricial, mas na tua apresentação da tua discussão, discutindo ali esses resultados dos ossos, né, da parte óssea, tu não vai justificando para mim qual é o papel de fato da formação desses ossos naquele período específico pré-natal. Acho que falta consolidar um pouco mais essa ideia. E como eu acho que tu podes fazer aqui também, acrescentando um pouquinho mais do comparativo com os altriciais também. Eu acho que falta esse comparativo com o altricial para dizer, olha, com o altricial acontece dessa forma e aqui está acontecendo dessa outra, justificando o fato de ser diferente nessa espécie. Ok. Então, acrescentaria também essas informações. Tudo bem? Ok. Tudo bem. Então, eram essas considerações que eu tinha para fazer. Obrigado, Fred. Obrigado, Alana, mais uma vez. Sucesso no trabalho. Tenho certeza que vai ser uma questão só de pouco tempo, né? Mesmo que seja pouco tempo o que tem, mas é questão de pouco tempo para estar bem redondinho aí o trabalho. Obrigado. Obrigada pelas considerações. Beleza, Leandro. Obrigado. Realmente precisa melhorar. Eu estava falando com a Alana que a gente ainda tem um chãozinho aí, né, para melhorar esses aspectos aí. A questão da patela é um probleminha, mas não todos a gente viu a patela. Né? Inclusive, é importante você dar uma chegada lá para ver refazer os fetos e ter essa dúvida. A gente já tirou o cateto, né, o queixada, e a gente não encontrou mesmo. Refez, não tinha como. É verdade, tinha outras espécies da patela, né? Só o carpo que foram vistas, né? Isso, é verdade. Mas eles já refizeram também, e como eu disse, né, no TCC ela fez os resultados preliminares. Aí, durante esse tempo aí, fora a pandemia, que atrapalhou um pouco, eles retomaram lá os exames, mediram alguns, a gente teve que recalcular as fórmulas, tudo isso foi refeito, né, durante o mestrado. Né? Então, ela melhorou bastante, mas como eu disse, ainda ficou faltando melhorar, principalmente a contextualização. Eu tinha falado para a Alana, melhora essa contextualização aí, porque está muito fraquinha ainda. Né? Como foi dito, precisava ter mais informações sobre o desenvolvimento, do feto, detalhar mais o que tem nos próprios artigos, que já tem, ela mesmo cita alguns artigos que já foram desenvolvidos, não é na mesma espécie, mas em outro, mas ela não fala isso bem na contextualização. Né? Então, eu já falei para ela melhorar isso e vai ter tempo. Né? Ela vai pegar todas as sugestões aí do pessoal, eu falei para ela botar num arquivo único, né, para a gente discutir melhor com os outros autores, com todo mundo, o que realmente fica, o que não fica, o que tira, o que não tira. Né? É por isso que é importante a qualificação, né? Para, nesse momento, verificar essas falhas pequenas aí que ainda existem, para que a gente mande o trabalho da forma mais perfeita possível. O inglês, inclusive, ainda precisa de uma revisão, né? Não está
o melhor possível, mas vai ser feita essa revisão, mas só adianta fazer quando estiver bem próximo da submissão. Tá? Não adianta pagar por uma revisão que ainda não está, ainda vai sofrer alterações, né, no texto, né, tirar algumas coisas, acrescentar outras, né, ou até mesmo, em alguma situação, refazer algumas análises. Então, isso é preciso ainda. Bom, Maio, obrigado, e a gente conta com a sua presença sempre aí no trabalho, né, pela experiência. Tá? Agora vamos à professora Ana Rita Delino, que também está usando os fetos aí do trabalho para promover mais artigos, mais trabalho, né? E aí a gente convidou para a Ana Rita participar também, que ela vai entender melhor o que a gente fez, lendo o trabalho, e colaborando aí também com o artigo, né? Inclusive, ela tem um mestrado que está com os órgãos reprodutivos da paca, né? Ou da cutia. E aí isso vai dar uma luz melhor para ela entender o trabalho que ela já está fazendo durante o mestrado do aluno dela. Tá bom, Ana? Obrigado. Melhoras aí pela sua gripe. Não vai passar para a gente pelo Google Meet, né? Graças a Deus. Daqui uns dias até está passando, né? Esse negócio, esse vírus está passando aí pelo computador. Mas espero que não chegue essa fase. Então, obrigado. Fica à vontade, tá? Para falar. Tá. Obrigada pelo convite, primeiro. Alana, seu trabalho está muito bacana. Vocês me desculpem, mas assim, eu vou de vez em quando fechar o som, porque eu vou estar quase jogando meu pulmão para fora, mas está tudo certo, tá? Eu coloquei alguns comentários aqui no texto, depois eu te envio para o Fred, eu acho que foi o Fred que encaminhou, para vocês sentarem e verem se concordam com as sugestões. Tem uns errinhos de português bestas, assim, que é normal, sempre passa. Concordo com o que o Fred e a Paloma falaram com relação à sua contextualização, para você dar uma incrementada nisso, tá? O foco do seu trabalho é o ultrassom, e você quase não fala dele, tá? Então, assim, dá uma ênfase um pouco maior nessa parte, para ficar um pouco melhor a sua contextualização. Só um minutinho. Deixa eu saber aqui que eu fui fazendo umas anotações. No seu texto em geral, é mais aqui na parte da contextualização do que do artigo. Dê uma olhadinha nas citações das referências, porque tem horas que você coloca de um jeito, depois você coloca de outro. Tá? Você cita aqui, por exemplo, tem uma referência aqui na página 11, que você coloca lá, Jones, K.R., aí vem Lau, que é o segundo autor, e depois Garcia. E aí 2022, não sei, deve ser algum artigo que tá já... Né? Mas eu achei estranho também, mas realmente lá é assim que tá. Não é nem o ano, a forma que você... Isso, é o KR, entendeu? Depois dá uma olhadinha que tem outros lugares também que aparecem, que você citou assim também, só para ficar certinho, tá? Beleza. Aqui na figura 1, não, na figura... Tem alguns lugares que você coloca ponto final antes dos autores. Aqui, Na próxima página, na 14. O colo uterino apresenta paredes musculares espessas e firmes. Aí você põe um ponto final. Aí mais embaixo, um pouquinho. São independentes, ponto final. Um pouquinho para cima, volta um pouquinho assim. Acima dessa imagem. Isso aqui, ó. Antes do maior, tu coloca o ponto final. Antes do SING, você coloca ponto final. Não tem ponto final antes do autor, tá? Antes do parágrafo do parênteses pro autor. Sim, não era pra ter esse ponto. Ok. Mesosalpinge tá escrito errado, que os dois S são no salpinge e não no meso, tá? Mas tá aqui, depois tu olha. Eu não entendi por que nessa figura 2 você colocou a legenda lá embaixo. Você colocou em cima, vista caudal dos órgãos genitais da fêmea,
e lá embaixo tu coloca assim, legenda, 2 pontos, e descreve. Seria tudo junto em cima, tá? Um pouquinho mais abaixo, na página 15, quando você está falando da gestação, aí tá aqui, ó. É nesse primeiro parágrafo aqui, ó, que começa como de maneira geral. Um pouquinho lá mais para baixo, você coloca assim: a gestação pode ocorrer nos cornos uterinos. Pode não, ela ocorre, né? Porque senão, se ela não for... Pode, né? Pois é, se não for lá, ela vai ser onde, entendeu? Sim. Depois eu fiquei pensando também, por que eu coloquei pode? Pois é, mas na sua apresentação tu falou certinho, aqui no texto que ficou. Sim. Aí, deixa eu ver aqui. Com relação ao seu artigo propriamente dito, eu não vou falar muito, tá? Primeiro, que eu não tô nem conseguindo falar direito e para não ficar aqui morrendo na frente de vocês. Prometo para você e para o Fred que eu vou sentar de novo, olhar com mais afinco o seu artigo, mas só alguns comentários aqui. Com relação às figuras que a Paloma já falou contigo, eu acho que se você mudar o posicionamento das suas montagens, você fez elas na horizontal. Se você fizer na vertical, tu já ganha espaço, tá? Sim. Ou se você já mudar o posicionamento, você já ganha espaço, ou então aumenta o número de figuras, divide isso em outras, mais montagens, entendeu? Aí tudo tem que ver com relação à revista também, quantas imagens, quantas figuras ela aceita ou não. Por exemplo, a figura 2, você tem 7 imagens, então é muita coisa, entendeu? Concordo com ela, teria que fazer maior para a gente conseguir entender. E já a figura 3 você tem muito mais ainda, você tem 8. Então, só aqui eu colocaria 2 montagens com 4, por exemplo. Tá? Tem mais lá para cima que você fala da circunferência da cabeça, você coloca no texto a abreviação CA, mas acredito que tenha ficado em português, mas na legenda tá certinho, que é HC. Deixa eu só ver uma coisa. Essas pequenas coisas que acabam passando batido. Pois é, mas aí depois você corrige isso. Faz a correção. Agora eu vou falar concordo com o Leandro essa questão da discussão que você precisa melhorar essa parte do precocial e altricial, e com a Paloma quanto aos gráficos, que você tem muitos gráficos e ficaram muito pequenos, tá? Mas isso aí, depois que tu senta com o Fred, vai melhorar. Agora, eu queria só voltar a uma discussão que já foi feita, já discutiu-se, a Paloma já discutiu contigo, o Leandro também, essa questão da patela e dos ossos do carpo não aparecerem. O formol, ele vai causar descalcificação dos ossos. Então, talvez a justificativa para isso é como seus animais eram menores do que as outras espécies, né, como foi amplamente discutido aqui, então ele sofreu mais a ação do formol do que os outros, entendeu? Por exemplo, a gente tem animal no freezer, não, nas cubas de formol, a gente tem preguiça, tem cachorro, que já está lá faz um bom tempo, que os ossos parecem borracha. Então a gente consegue, tipo, se você pegar na mãozinha do cachorro, por exemplo, e dobrar, você dobra o membro inteiro. Ou seja, já perdeu todo a mineralização do osso, entendeu? Então talvez, como esses animais estão há bastante tempo no formol devido ao período de coleta, talvez eles tenham sofrido mais com essa problemática que o formol causa, entendeu? Não sei, só tentando justificar o porquê não apareceu na sua espécie e apareceu nas outras, tá? Então, por serem animais menores, que eles sofrem uma maior ação do formol. Agora, com relação ao peso, é uma coisa que é uma dúvida minha, tá? Você fez o peso, você pesou esses animais antes de começar a fazer sua análise, né? Ultrassom e tudo mais, certo? Isso. Aí uma pergunta para você e para o Fred, ele pode abrir a hora que ele quiser. Esse peso, eu acho que não é real, concorda comigo? Sim. Porque o animal está fixado.
Então, pois é, então esse peso não é uma coisa real. Isso não pode dar problema para o seu trabalho? Pois é. É por isso que a gente tentou não usar, né? Também o peso, né? A média do peso Sim. dos espectros, no caso. É, uma questão. Pois é. Bom, deixa eu só ver aqui se faltou alguma coisa. O peso, ele tem uma alteração. Com certeza, ele não é o real, né? Sim. Fixados e tudo. Mas é justamente por isso que é nas condições, né? A gente bota na metodologia as condições que a gente fez, é isso aí, né? É óbvio que se fosse em vivo, né? Poderia, ou se o animal fosse pesado logo após ser retirado do útero, né? Talvez fosse uma outra situação, mas a gente também não sabe até que ponto ia ter uma diferença significativa, né, em relação a isso. Então, óbvio que tem que se considerar que esse trabalho foi feito nessas condições, né? Pode haver, aí teria que, para saber isso, só fazendo um trabalho onde a gente tivesse os animais coletados logo após, né, foram caçados, retirados do útero, pesados, mas felizmente no campo não dá para fazer isso, né? Na realidade não dá para, teria que ter a balança lá na hora, né? Então é uma situação bem diferente, né? Complicado. Mas a gente também não sabe até que ponto interfere, né? Significativamente no dado, né? No dado principalmente para idade gestacional. Por isso que é sempre uma estimativa, né? Que óbvio que pode haver erros aí. Ok. Bom, mais uma vez, então, Alana, parabéns pelo seu trabalho. Desculpa não falar muito, mas é que eu não estou mesmo boa, de verdade. Sem problema. Eu vou olhar de novo, mais afinco, e me comprometo a mandar para vocês o mais breve possível, tá? Obrigada, Muito Fred. obrigada pelas considerações, professora.